Vocês já tinham assistido alguma coisa do Kawai? Não? Não. Legal. Aí eu trouxe até algumas coisas para pensar, principalmente para pensar o diretor, acho que um pouco do contexto de formação dele enquanto diretor, enquanto realizador, enquanto autor, enfim, acho que tem muito a ver com esse filme especificamente. E aí é interessante para vocês para conhecer um pouco do Wong Kar-wai, né? E que é um diretor interessante que tem uma obra vasta até. Eu também me surpreendi quando eu fui pensar algumas coisas para trazer do filme, e ele tem muito mais filme do que eu achava que ele tinha, né? Eu achava que ele tinha visto mais coisa dele do que de fato eu vi. E aí assim, o Wong Kar-wai é um diretor de Taiwan, né? E aí pensar nesse criador, enfim, nesse autor sendo dessa cidade especificamente, eu acho que é importante, porque a obra dele acho que vai discutir questões dessa relação dele com essa cidade especificamente, que não é onde ele nasceu, ele é de Xangai, mas ele foi morar em Taiwan por 5 anos, ou seja, a formação dele, principalmente em relação ao cinema, se deu falei Taiwan, né? Perdão, Hong Kong. E o cinema dele é um cinema de Hong Kong, que tem uma relação grande com o cinema contemporâneo dessa cidade especificamente, que tem características específicas assim. Hong Kong é meio que isso, a obra dele vai discutir muito, que é meio que uma zona de disputa, de alguma forma, durante o tempo. Não sei se vocês conhecem um pouco a história dessa cidade, né, que faz parte do território chinês, mas não necessariamente é a China, vamos dizer assim, especificamente. Ou seja, durante muito tempo na história de Hong Kong, ela teve sob o domínio do Império Britânico, né, do colônia britânica. E sempre foi esse espaço de disputa. Na Segunda Guerra Mundial, ela foi tomada pelos japoneses e passou a ser território japonês e foi meio que tomada de volta pelo poder britânico, enfim, depois disso. E é interessante que esse filme é de 97. Exatamente em 97, esse filme foi todo feito em Buenos Aires. Exatamente em 97 foi o momento em que a China teve de volta meio que o domínio, de certa forma, sobre esses territórios de disputa. Isso é interessante porque, de certa forma, o cinema do Wong Kar-wai vai falar muito sobre isso, sobre esse espaço transcultural que é Hong Kong, especificamente, que por ter sido um território que durante muito tempo foi colônia do Império Britânico, mas sempre foi esse lugar de disputa, também estava nessa relação com a China ocidental principalmente. Então, Hong Kong era esse lugar, essa cidade, esse território, vamos dizer assim, multicultural. Sempre foi atravessado, de certa forma, sempre foi diferente do que acontecia especificamente na China. Então, era esse território de disputa, onde várias culturas, de alguma forma, se atravessavam o tempo todo. Por exemplo, o Wong Kar-wai teve uma influência grande, isso aparece muito no cinema dele, da cultura da arte latina, se a gente pudesse falar assim, né? Tipo, da música, o tango, por exemplo, é uma coisa que está muito presente nos filmes dele, que é sobre a formação que ele teve morando nessa cidade, que tinha muitos imigrantes filipinos que traziam essa influência da cultura latina musical, do cinema também. Então, essas influências multiculturais são muito essenciais para pensar a formação desse cineasta especificamente, que vai pensar nos filmes. É como se essa relação transcultural fosse meio que o pano de fundo de onde todas as histórias que ele conta, que normalmente são histórias de amor, dessas relações amorosas, dessa solidão e dessa necessidade de se relacionar amorosamente. Isso é um tema muito central lá nos filmes que ele faz. Você já ouviu falar no Amor à Flor da Pele? É um filme que é feito depois desse. Esse é o 6º filme dele. E depois dele, ele faz o Amor à Flor da Pele, que é considerado meio que a obra-prima do Wong Kar-wai, e que vai tratar de questões tanto temáticas em termos de dramaturgia, de personagem, do que esse personagem sente, mas também de como esse filme é feito enquanto forma fílmica mesmo. Vocês perceberam, assistindo esse filme, que o diretor, junto com um diretor de fotografia, eles brincam muito com essa ideia de criar narrativa através da própria forma do cinema, né? Ele vai trabalhar com esse preto e branco que bate de frente, contrasta com
com certas partes do filme que são coloridas, mas não é só coloridas, são tipo, as cores são quase berrantes, são agressivas de alguma forma. Vocês percebem também quase no final do filme que essas cores que até então eram tipo muito douradas, amareladas, agressivas, vermelhas, elas vão ficando azuladas. Ele vai brincando. Isso é só uma das partes para se pensar isso, de pensar fotografia, cor, esse tipo de coisa, mas é interessante que o Kawai faz nesse filme, que ele vai fazer depois. Ele faz nas obras dele, mas acho que eu destacaria esse filme especificamente, o filme que vem depois, que é o Amor à Flor da Pele, que tratam de questões muito parecidas, que são sobre essa solidão, esses desencontros, essa necessidade de se encontrar. É até algo que eu coloquei tentando pensar em como eu poderia apresentar a minha fala hoje. Assim, até falei que eu coloquei a ideia de fronteira e desse lugar, da fronteira como esse lugar de contato, dessa possibilidade de contato. O que eu queria pensar a partir disso? Era que, dentro da temática do Yonkawai, nessa relação de pensar Hong Kong como esse espaço de disputa transcultural atravessado por culturas, é um lugar que teve um desenvolvimento capitalista muito forte, uma cidade muito bem desenvolvida, tipo, prédios gigantescos, enfim. Mas que o que o Wong Kar-wai vai tentar pensar, e Hong Kong é sempre um cenário, e especificamente aqui não, mas de certa forma a gente pode discutir um pouco melhor sobre isso, mas é sempre um cenário dessas histórias, desses encontros de amores que se dão nessa cidade e que, sei lá, as pessoas vão atravessando essa cidade tentando buscar alguma forma de contato, né? Como se fosse sobre como vencer a solidão, de certa forma. E que Hong Kong é sempre um cenário disso, como essa cidade tipo, que nunca dorme, que nunca para, e que essas pessoas de alguma forma estão tentando encontrar seu lugar. Os personagens do Wong Kar-wai são sempre esses personagens que estão deslocados de alguma forma, esses outsiders, se a gente parar para pensar. Esses personagens que não sabem exatamente quais são, eles nunca estão no lugar aos quais eles se sentem pertencentes. Eles estão sempre num lugar conflituoso para eles, de alguma forma. Nesse filme isso fica muito claro. São as histórias sobre esses dois rapazes, esses dois namorados, esses dois amantes, que tipo, se a gente parar para pensar, é quase um road movie, de certa forma. A gente não vê um deslocamento pela estrada, esse tipo de coisa, mas é sobre a viagem que eles fizeram lá de Hong Kong, que não fica muito claro quando começou, como começou, a gente só se depara com eles quando eles estão perdidos, né, na Argentina, e que saem pelo mundo de alguma forma tentando buscar alguma coisa que talvez nem eles mesmos saibam o que é, né? Essa coisa de recomeçar, né? Tipo, tá o tempo todo sendo colocado, tipo, vamos recomeçar, a gente vai recomeçar de alguma forma. E é engraçado que no filme a gente não vê começo, é como se, eu não sei se vocês sentiram isso, assim, é como se não tivesse muito um começo e um fim dessa história. A gente parece que pega um pedaço disso, a gente não se encontra também enquanto espectador, pelo menos é uma coisa que eu sinto. A gente não se encontra também muito enquanto espectador dentro do que acontece, a gente não sabe quanto tempo se passou essa história. Tem uma coisa que, pensando novamente em forma, eu vou falando as coisas não surgem, eu vou falar. Eu não tenho falado organizada nesse sentido, não. Até anotei aqui para não perder. Mas assim, não sei se vocês percebem, na própria forma do filme, nos recortes, na montagem, pensando em elipse, né? As elipses de tempo, quando a gente pensa nesse filme, elas são pouco claras. De um plano para o outro, você sente, tipo, é como se os planos se chocassem, né? E de um plano para o outro, você tem a sensação de que o tempo se passou, que não foi um tempo curto, mas você não sabe exatamente quanto tempo foi. Não sei se vocês percebem isso, assim. Isso acontece o tempo todo, de fato. O que é uma coisa interessante para você pensar, por exemplo, no Amor à Flor da Pele, que é um filme que vem depois disso, isso é feito com outra operação, de outra forma. Se aqui esses planos, a sensação que se tem é que eles se chocam o tempo todo e que causa esse estranhamento, você não sabe exatamente quanto tempo se passa. No Amor à Flor da Pele, que é um filme posterior, isso acontece, mas é uma sensação. Os planos não se chocam, é como se eles fossem. Tem uma sensação de, não sei qual seria o adjetivo para pensar isso, mas é como se existe uma certa suspensão, como esses planos vão sendo. Depois assistam, assim, vocês vão perceber. E como eles vão sendo construídos. Aqui parece que as coisas se chocam. E que acho que tem muito a ver com essa relação que a gente acompanha dessas duas pessoas. Que ela nunca é pacífica, né? Ela nunca é tranquila. Desde o primeiro momento do filme, quase desde o primeiro plano do filme até o final, esses dois personagens que se amam, que se desejam de alguma forma, mas que eles não conseguem se
conseguem ser felizes juntos, né? O título até meio nesse sentido. Eles nunca foram felizes juntos, pelo menos do que a gente pode acompanhar. Acho que, sei lá, tem pouquíssimas cenas ou pouquíssimos planos em que esses personagens conseguem se conectar de alguma forma. Todos os outros é sobre eles batendo de frente com o outro. E aí eu fiquei pensando nessa ideia de fronteira nessa obra especificamente, assim. Tem uma relação clara, voltando para a coisa de Hong Kong. Esse filme, inclusive, ele é baseado numa obra de um escritor argentino chamado, até aqui se não esqueço, Manuel Puig. E Wong Kar-wai, ele tem uma relação exatamente com essa cultura latina, musical, com tango e tal. A trilha sonora do Amor Flor da Pele, por exemplo, que esse filme posterior vai ser toda baseada em tangos e boleros. Aqui a gente tem a trilha sonora do Caetano, que é bem bonita nesse momento específico. E que, trazendo para esse contexto real, é pensar que Hong Kong, em 1997, estava exatamente passando por esse momento de disputa muito forte, que era, ele estava passando dessa dependência em relação ao governo britânico, de anos, de séculos de história, de dominação, e estava meio que sendo devolvido, se a gente pudesse dar essa palavra, para o governo chinês. Só que chamando de Taiwan, Hong Kong, nesse momento, estava exatamente com muito espaço de disputa, porque ela queria se tornar uma cidade novamente dependente de um outro governo, seja lá qual fosse. Era a ideia de uma tentativa de libertação, pensar assim, de dependência, de fato. E que nesse momento o Wong Kar-wai, que utilizava sempre Hong Kong como cenário dos filmes dele, de certa forma, vai para o outro lado do mundo, literalmente, né? Talvez nesse momento final do filme que ele fala que Buenos Aires é quase que o lugar diametralmente oposto a Hong Kong. Aí, claro que a gente pensa nessa influência do tango e obviamente da Argentina na formação de interesse desse diretor, mas acho que tem algo importante para a gente pensar, né? Dele sair desse espaço da sociedade, que é um personagem muito importante para os filmes dele, e ir em direção a esse outro lado do mundo, a esse fim do mundo, se a gente pensa na distância mesmo geográfica desse espaço. Para contar a história desses dois personagens que saem dessa cidade e que querem exatamente se perder de alguma forma, que se perdem, né? Vão se perdendo por ele. E é interessante pensar nessa relação, assim, nessa relação de fronteira. Acho que primeiro tem uma sensação que parece que eles nunca deixaram Hong Kong de fato, né? A gente não tem acesso no filme dele à cidade de Buenos Aires, a viver, a apreciar, a ver essa cidade. É uma cidade da qual a gente tem pouco acesso enquanto espectador, porque eles circulam por lugares muito específicos. O filme se passa uma parte muito grande dele naquele apartamento dele, que é um cômodozinho mínimo, puguento, né, que ele vive. Ou então o lado de fora daquele bar que ele trabalha durante muito tempo, matadores, eles passam muito confinados, a gente não tem acesso muito à cidade. Vocês lembram daquela cena em que eles saem andando numa espécie de ponte, assim, que está frio? Parece que sempre na tentativa de escapar daquela prisão na qual eles são confinados, eles não conseguem. Até o momento final, né, que parece que ele rompe com essa prisão de alguma forma e chega nas cataratas, que são esse espécie de delírio, assim, né? As cataratas do Iguaçu, duas pessoas que vieram de Hong Kong e que têm essa espécie de sonho, de desejo, que eles nem sabem exatamente o que significa, que é ver essas cataratas. E aí eu pensando nessa ideia de fronteira, que tem uma autora que eu dei um livro que eu achei interessante, que é a Laura Marx e o Daniel Fernandes Vilela, da Federal do Espírito Santo, que ele tem uma dissertação bem legal sobre a obra do Wong Kar-wai, pensando exatamente nesse espaço de fronteira. E aí ele vai colocar que é exatamente na fronteira, ou seja, quando a gente pensa em dois personagens, são dois personagens quase que muito opostos. Vocês percebem que eles nunca conseguem conviver de uma forma pacífica, porque é como se eles batessem de frente. O que constitui um e o que constitui o outro não se mistura, né? Ou seja, é aquela coisa, o amor não é suficiente para conseguir manter uma relação, porque essas duas pessoas não conseguem viver em harmonia. E aí acho que tem essa relação dos dois, é como se a relação fosse tentada na fronteira dessas duas pessoas, são muito diferentes, mas que não conseguem se
se relacionar de fato. Tem um negócio que eu fiquei pensando, da física, que eu vi algo sobre isso um dia desse e fiquei, sim, isso ficou na minha cabeça. Que os corpos nunca se encostam, né? Quando a gente pensa na leis da física, vocês fizeram no colégio, uma vez pequena, que quando eu toco no corpo, o meu corpo exerce sobre ele uma força e esse corpo exerce uma força contrária, com a mesma potência, não sei se seria essa palavra. A gente nunca toca as coisas, porque existe uma distância intransponível, que é exatamente sobre essas forças opostas que se colocam contra o outro. E aí eu fiquei pensando nisso, porque o texto falava, pegando esse princípio da física, pensando por que a gente se apaixona tão loucamente por alguém, se a gente nunca, na verdade, nem encosta nas pessoas, se a gente nunca consegue, de fato, atravessar o que as outras pessoas são. Aí ele vai falar exatamente desse espaçozinho, que é dessa fronteira entre o que sou eu e o que é o outro. Que é nesse espaço, nessa fronteira especificamente, que intransponível ou não, é nesse espaço que as coisas se dão, em que os afetos vão se construir, né? Eu fiquei pensando nisso a partir desse filme, assim, dessas duas pessoas, desses dois homens que se amam nessa relação que é muito, sei lá, que falar que já adjetivo usar, mas que é muito complicado, mas que existe um desejo além de se encontrar e de se conectar, mas que nunca dá certo. E aí fiquei pensando também nessa fronteira dessa Buenos Aires e dessa Hong Kong, que são totalmente opostas também, mas que são colocadas ali. Parece que a gente nem está em Buenos Aires, nem a gente está necessariamente em Hong Kong, a gente está no espaço que está entre essas duas coisas. E que exatamente para a gente não saber quanto tempo se passa nesse filme necessariamente, a gente não ter dados muito concretos sobre o que, de começo, meio e fim, parece que se cria um ambiente, uma espécie de atmosfera em que as coisas acontecem, que é exatamente sobre essa zona de fronteira, que não é uma coisa nem outra, é esse espaço que existe entre as duas coisas, que é como se fosse uma coisa que é tudo ao mesmo tempo. E aí, acaba que o filme é muito sobre solidão. Tem um momento em que eles finalmente se separam, né? E que cada um vai para o seu lado. O personagem do Fai, ele continua ali trabalhando, porque é meio que o objetivo dele desde o início, juntar dinheiro e voltar para a cidade, para a terra dele, vamos dizer assim. E aí tem aquele momento que ele começa a assistir muito sozinho, porque inclusive esse novo amigo dele, o Shen, que eu esqueço, ele também vai embora e ele fica só. E essa solidão, que de certa forma é um sentimento que está ali desde o início desses personagens, parece que toma conta. E aí quando ele está ali fazendo banheirão, quando ele está ali no cinema pornô, e que ele se encontra com o ex dele, vamos dizer assim, que ele sempre colocou como sendo alguém pior do que ele, pior moralmente, no sentido de, tipo, ele se prostituiu para conseguir ver a vida, enquanto ele ficou lá trabalhando num emprego de merda, mas porém muito honesto, moralmente falando. E é engraçado que nesse momento ele fala que na solidão as pessoas se identificam, né? Naquele momento, ninguém é melhor do que ninguém, está todo mundo se sentindo tão só que naquele momento está todo mundo querendo de alguma forma contato, criar exatamente, se encontrar, trocar, sentir afeto pelas outras pessoas, por alguém. E isso eu acho que é interessante no filme, porque parece que os personagens, e também em outros filmes do Ian Kawai, é sobre isso. Parece que são personagens que se sentem sozinhos e estão tentando de alguma forma se conectar. Só que depois de assistir, eu fico fazendo quase propaganda, mas depois quando vocês assistirem Amor à Flor da Pele, pensem na diferença desse filme especificamente, porque lá em Amor à Flor da Pele é sobre a história desse casal, que nunca é um casal, eles nunca ficam, eles nunca se encontram, eles nunca se relacionam de fato. São um homem e uma mulher, cada um deles é casado com outra pessoa, mas eles acabam tendo que viver no mesmo espaço, com uma pensãozinha, sei lá como chama, uma espécie de pensão, que eles vivem em função de trabalho. Eles estão trabalhando, em nenhum momento eles se relacionam, mas o filme é todo exatamente sobre essa fricção, pensando na gente como corpo e o outro como corpo e na relação como fronteira. É como se lá no Amor à Flor da Pele não é sobre choque, é como se esses dois corpos se cruzassem, se atravessassem o tempo todo. Aqui é sobre choque. São quase duas placas tectônicas o tempo todo, eles batem de frente violentamente, inclusive, né, o tempo todo.
numa tentativa de se encontrar, mas quando eles se encontram, eles batem de frente com a diferença irremediável que eles têm e da qual eles não conseguem, né, tipo, contrapor não, superar, de alguma forma. E eu acho que isso é talvez o que eu acho mais interessante da obra do diretor como um todo, assim, não só desse filme. Mas esse filme especificamente é talvez em que esse encontro se dá de forma mais violenta, muito passional, sabe? Tipo, isso, e ao tempo todo. E para mim essa violência está não só na relação, na dramaturgia dos dois personagens, mas está no filme. O filme é meio violento nesse sentido. Violento que eu digo tipo, exatamente, parece que os planos se chocam com o outro, não que eles vão sendo costurados de uma forma, sabe, bonitinha. É difícil, é um filme difícil nesse sentido, da gente se colocar, a gente também se sente deslocado, não sei se vocês percebem isso assim. Mas a gente também, como espectador, acho que se sente deslocado também nesse lugar, vendo esse filme, sem se localizar direito que lugar é esse, que tempo é esse, embora dados vão sendo colocados de data, de passagem de tempo, mas a gente sabe exatamente quanto tempo se passa, para onde cada um vai, e acho que tem isso. E aí, pensando de novo na ideia de fronteira, tem Iguaçu, né, as cataratas de Iguaçu, que são o tempo todo uma espécie de metáfora, de um desejo de alguma coisa. E quando a gente pensa nas próprias cataratas de Iguaçu, também é um lugar de fronteira, né, a fronteira entre o Brasil e a Argentina também. E que é tão assim que tipo, o filme todo tem aquele abajurzinho, como se esse sonho das cataratas tivesse ali fossilizado. A autora até vai usar essa palavra, está fossilizado ali, está preservado. E que esse espaço daquele quartinho é tipo como se todas as memórias tivessem ali de alguma forma fossilizadas e que são libertadas, parece exatamente no momento que esse personagem finalmente consegue chegar lá no final sozinho, e ele fala desse estranhamento. E pensa também no plano, né, tipo, talvez um dos momentos mais importantes, que seria assim, né, desse filme, que é o momento que ele chega finalmente nessas cataratas, que desde o começo se fala nela, ele chega sozinho, e o plano é super estranho. Né? Tipo, não é o que se espera de uma cena tão importante como essa no filme. Tem um estranhamento ali, como é feito no ângulo, na proximidade da câmera, o fato da câmera se molhar toda, de não ter uma nitidez muito forte desse momento, assim. E que eu acho que é interessante, que são alguns jogos algumas operações que o diretor vai fazer e tal, que acho que são legais. Eu gosto da ideia de que uma história pode ser contada, e é isso que eu acho interessante no Kawai, que a história pode ser contada não só pela dramaturgia, pela história, pela narrativa que a gente está acompanhando, pelo personagem, mas pela forma, né? Ou seja, tipo, as cores que são utilizadas, a forma como ele é montado, a forma como a câmera se posiciona, como a câmera se movimenta. Acho que tudo isso conta história, é para contar a história, né? Pelo menos, tipo, para pensar o que cada plano do filme que eu estou criando está contando dessa história, está criando de sensação, de sei lá, está formando e contar a atmosfera desse filme, para além só da narrativa e do que os personagens colocam. Assim. E acho que isso é algo que eu acho interessante. Assim. Notei algumas coisas aqui, acho que podem ser legais de falar. Tem um negócio também, eu falei dessa ideia dessa solidão dos personagens na obra desse diretor. Acho que tem outra coisa também que é sobre nostalgia. Nostalgia como esse sentimento que os personagens parecem que têm o tempo todo, que é de que o passado e a memória é mais bonito, mais interessante do que o real. Parece sempre que o real é muito duro, o presente é muito duro e o passado ele é mais doce. Ele é mais doce exatamente porque ele é idealizado, né? Ele é tirado desse lugar, pensem na abajurzinha das cataratas do Iguaçu ali. Ele toma um lugar de coisa, sabe, de fóssil mesmo, dessa coisa preservada ali, bonitinha de se ver. Então acho que tem também essa sensação dos personagens, dessa nostalgia, de que tipo, parece que eles estão sempre querendo fugir da realidade em nome de uma memória. Parece que é essa memória que mantém os dois juntos. Porque na realidade, no real, eles nunca dão certo, eles nunca conseguem ficar juntos. Desde o começo a gente está vendo dois homens se degladiarem e se violentarem o tempo todo. E aí a gente fica, por que eles estão nisso? Né? Por que eles voltam? Por que eles querem recomeçar? É a sensação de que parece que existe essa imagem dessa memória que se mantém como a possibilidade, vamos recomeçar, vamos tentar de novo fazer o que não deu certo, vamos recomeçar e fazer tudo de novo, pode ser que dê, mas não dá, e nunca dá desde o começo. Pode fazer.
talvez essa viagem seja um recomeço também. Talvez em Hong Kong não tenha dado certo. Sim. E aí vou fazer uma viagem para Buenos Aires, para lutar. Sim. Tanto que lembra como o filme começa assim. Eles já na estrada. Aliás, tem aquela. Acho que o primeiro plano do filme, não sei se vocês perceberam, porque era super rápido, mas é dos passaportes dele. E é o passaporte britânico, com um bico em carimbo britânico, no sentido, acho que já trazendo um pouco dessa ideia da própria cidade de Hong Kong. E aí depois tem essa cena que tem uma das poucas cenas dos dois juntos, de fato, né, que eles estão ali, eles fazem sexo e tal, e depois disso já eles na estrada se desentendendo, até o fim. E aí tem isso de recomeço. E a gente não sabe, exatamente, a gente não sabe de quando foi que eles saíram de Hong Kong, como foi que eles chegaram ali, fica parecendo que eles chegaram ali, pegaram o carro e saíram dirigindo uma estrada de Hong Kong até Buenos Aires, né? Você não sabe muito bem como é que isso se deu. E que essa sensação de recomeço fica desde o início do filme como, tipo, isso já está acontecendo, sabe? É uma coisa circular, não tem começo, não tem começo, não tem fim dessa relação, parece que nunca deu certo, que nunca tem mais gente vai começar. Tem um negócio que essa autora fala também, que é sobre a ideia de nômade e de imigrante, de alguém que migra. Porque a ideia de imigrante, enfim, é de alguém que sai de um lugar, seu estado natal, e parte em direção a um outro lugar, né? A ideia do nômade não tem um lugar inicial, não tem uma origem, ele não sai de um lugar para o outro. O próprio movimento, o próprio deslocamento para o nômade é a existência. A existência é exatamente você estar o tempo todo se deslocando, se movimentando. E aí eu acho que, pensando nesse filme especificamente, nesses personagens, é como se eles fossem esse personagem nômade, não necessariamente imigrante. Porque embora no final, durante o filme todo, o personagem do Fai, ele está juntando dinheiro para voltar para Taiwan, para Hong Kong, a sensação é que não é necessariamente sobre a volta dele para casa, porque ele nem tem casa, de certa forma, ele nem vive, se constrói a ideia de que ele não tem uma relação boa com o pai, que ele não tem esse lugar para onde ele possa voltar, como outro personagem quando ele vai encontrar a família dele lá naquela feirinha, ele fala, agora eu entendo porque que ele é tão livre, porque ele tem meio que um povo, sabe, uma origem, um lugar de onde ele saiu. E para mim esses dois personagens parece que não tem, são esses personagens nômades meio perdidos por aí, que foram parar em Buenos Aires, né? E acho que tem um pouco isso. Vocês podem me interromper se vocês quiserem falar alguma coisa. E aí eu fico pensando assim, na obra especificamente do Yang Kawai, eu acho que é isso, assim, esse filme ele marca um momento muito específico da trajetória de produção dele. Ele é o 6º filme, ou seja, e os filmes anteriores vão tratar, é como se, a sensação que eu tenho é que, tipo, para que ele chegue no que o Amor à Flor da Pele, de Mood for Love, quanto obra, que é considerada a obra-prima dele, ele foi meio que construindo essa própria, como é que eu posso dizer? Essa própria mitologia dentro da própria obra dele, de como esses personagens sentem, dessa sensação que parece que ele sempre está tratando em todo filme que ele faz, que é sobre não pertencimento. Esses personagens não pertencem ao lugar que eles estão, eles não se sentem como parte daquilo. E acho que essa sensação de ser estrangeiro é algo que está presente nos filmes dele como um todo. Mesmo quando o filme se passa em Hong Kong. O personagem lá, Amores Expressos, que são sobre esses personagens que vivem nessa cidade, mas que constroem essa mesma sensação com esse espaço, que é de não pertencimento. E que o lugar deles é um outro. Que o estado que eles têm que estar, estado, eu digo, de sensação, também é outra coisa. Como se eles estivessem sempre na iminência de ser o que eles deveriam ser, mas não são exatamente naquele momento. Entende? Como essa ideia, esse estranhamento. E que esse diretor faz, que eu acho que é legal, que é interessante, é exatamente como ele constrói isso também, como ele faz o filme, na forma do filme, sabe? Esses aspectos que eu já falei um pouco, assim, de montagem e tal, que aqui a gente percebeu um pouco e que nos outros ele também vai construindo dessa forma. Sabe? É como se ele quisesse transportar essa sensação desses personagens para quem está assistindo.
a gente não encontra, é como se a gente não encontrasse muito facilmente nosso lugar naquela narrativa. Sabe quando você está assistindo um filme que você, de alguma forma, ele te pega e você se sente confortável, você é meio que levado pela mão, pela história, você esquece do seu lugar enquanto... Acho que aqui não tem muito isso, nesse filme principalmente, assim, existe um incômodo na sua relação com esse filme, que ela é constante, desde o começo. E acho que isso é dado pela forma mesmo, por essa forma que não tem uma forma muito bem definida, que não tem uma linearidade, que as coisas são circulares e parece que... Sabe quando parece que tem um filme e ele foi meio recortado, faltam as partes? Não sei se vocês percebem isso, assim. E que exatamente nessas áreas que falta alguma coisa é que vai causando um estranhamento que a gente não consegue ficar tranquilo naquela sensação. É uma sensação dos personagens, eu acho, um pouco, né? Essa trajetória dele. Você falou do Amores Expresso, eu fui dar uma olhada aqui na filmografia dele, aí eu lembro que eu vi o Amores Expresso, que antes eu fui juntos. E aí eu vi o Amor Planatere, o 2346 e o Beijo Roubado. Essa coisa de não pertencimento está em todos eles, né? Seja migrante ou não. Sim. Sempre parece que tem algum personagem em busca de algo, né? Não pertence, aí busca, ele viaja, tem que sair daquela zona de conforto para viajar, para ver se encontra alguma coisa, às vezes encontra ou não, às vezes volta ou não, às vezes está certo voltar ou não. Fica sempre nessa coisa desse não pertencimento e esse não lugar, né? Aí tipo, eu me lembrei até que o Beijo Roubado que ele tem nos Estados Unidos, com o Jude Law e aquela cantora Nora Jones. A Nora Jones, exatamente. Ele usa a mesma narrativa, os personagens são sempre parecidos muito com os outros filmes dele, ele tem sempre a mesma estética desses slow motion, das brincadeiras entre imagens em cores, imagens em preto e branco. Tem uma questão de estilo, né, de autoria, assim, inclusive na estética e na temática também. Ele não foge desse tema, né, de solidão, de amor, não amor, busca achar, não pertencer, não se encontrar. Total. Eu acho bacana isso, entendeu? Mas mesmo assim, os filmes não se repetem. É isso, essa sensação. É a mesma temática. Sei lá, os 3 filmes que ele fez, tipo Amores Expressos, esse que ele faz depois, e o Amor à Flor da Pele, é coisa que me matou. Tipo, ele não só usa personagens que tem que são personagens parecidos, que são temáticas parecidas, como às vezes usa os mesmos atores, mas é isso, assim, a tendência é a mesma coisa, que são filmes diferentes, apesar de tratarem da mesma coisa, sabe? Acho que o 2346 tem uma coisa de ficção científica, ou viagem no tempo, alguma coisa assim, que é o mesmo ator também desse daí, mas é isso, ele consegue trabalhar personagens muito parecidos, uma temática muito próxima, mas em filmes diferentes. Ele tem claramente um estilo, né? Ele tem claramente uma forma de fazer, parece que ele tem um universo temático ali que é onde todos os filmes se passam de alguma forma. E que acho que é exatamente sobre isso, assim. E que o que eu acho legal foi isso que tu falou, que ele brinca com essas coisas estilísticas, né? Dessa forma, de cores, tipo, enfim. Sei lá, você tem nesse, por exemplo, você está tendo esses planos que são super entrecortados, são quase duros na relação com o outro, aí de repente você tem um plano em que a velocidade, tipo, se faz o slow motion, a coisa, tipo, ele faz isso o tempo todo, né, de alguma forma. E o que eu acho interessante é que um dia desse eu vi uma entrevista dele falando sobre a formação dele, tipo, desde quando ele se mudou para Hong Kong, que ele ia com a mãe dele quase toda tarde ver filme e tal, ele fala dessa relação dele principalmente com a novela Vague, né, que eram os filmes que ele via muito ali nos anos 60, 70, e que tem a formação direta, eu acho, com essa coisa meio dos personagens, de tipo, sabe esse personagem que está perdido, e personagem meio moderno, assim, que está perdido, não sabe exatamente para onde vai, de onde veio, exatamente o que ele quer, mas ele sabe que ele não está... Ele não é estável, ele não pertence àquilo ali, ele não pertence ou àquela cidade, ou àquela relação. É sempre sobre a ideia de não pertencimento, e que os personagens parecem que vão se sabotando nessa sensação que eles têm de não pertencer, ou de não conseguir, ou de não estar ali de alguma forma. E que eu acho que tem a ver também, tem tudo a ver, eu acho, com a cidade mesmo, com a formação da cidade. Ele até fala que, na verdade, não é que as histórias dele não são sobre Hong Kong, são sobre como ele sente, como ele transforma essa cidade de personagem, de alguma forma. Porque mesmo nesse filme que se passa em Buenos Aires, eu acho que é sobre aquela cidade de onde esses personagens saíram, sabe?
eles ainda estão lá, como se eles nunca tivessem saído de lá, mesmo estando em Buenos Aires, de alguma forma. Termina no final, no fim do mundo, como aquele cara vai no fim do mundo de fato, assim, na última fronteira dali, que ele vai, onde ele vai deixar todas as tristezas dele e tal. Eu trouxe algumas outras coisas aqui, detalhes. Mas vocês querem colocar alguma coisa também? O que vocês acharam? Você falou da novela do Wagner? Uhum. Aí eu me lembrei muita coisa agora assim do que eu acho que é bem a cara dele, hoje eu chamo de amor. Sim, total. Né? Tipo assim, os planos, a forma da Até delicadeza dos a personagens. total. Nossa, é muito cara dele. Esse personagem que para e fica narrando a própria, né, o fluxo de pensamento dele, que a gente acompanha muito também. Ele fala do Alan Resnais, inclusive, como alguém que é influência forte assim, pra ele. E tem muito a ver também com esse cinema contemporâneo asiático, principalmente da galera de Hong Kong, dos chineses e tal, que fazem filme um pouco, acho que tem essa influência desses personagens, dessa ideia de não pertencimento, de uma sensação de estar deslocado de alguma forma e que está em busca de alguma coisa que não se sabe exatamente muito o que é. Que é diferente de um personagem clássico, né, que ele pode até estar perdido, mas ele sabe muito bem o que ele quer, qual é o desejo dele, para onde ele vai, e o filme vai ser sobre essa jornada dele em direção a isso. E acho que esses personagens de Alco Faro, assim, lá no Velho Wagner, falou esqueci. Gresham Mon Amour, e desses filmes especificamente, que é sobre esse personagem não sabe pra onde vai. E aí acho que aí a narrativa se coloca de outra forma, né? Porque como é que você conta a história de alguém que não sabe pra onde vai, né? Acho que a complicação é essa. E acho que o que ele faz é exatamente, parece que tentar traduzir essa sensação que é dos personagens pra gente. Foi nisso que eu falei, que tipo, parece que a gente não se localiza tão bem, não sabe exatamente onde a gente está. Eu acho uma cena bonita quando ele... Tem algumas coisas interessantes nesse filme. Um é que tipo, é mostrado de uma forma sempre muito violenta essa relação dos dois. Que tipo, não é compatível. E aí, nos pequenos momentos, que às vezes é um plano super rápido, e que tem algum tipo de gesto de delicadeza em relação ao outro, parece que tipo, ganha muito mais força. Tipo, tá lá os dois tipo, se degladiando, aí tem cena especificamente que ele tá lá vendo os dormir, ele passa o dedo na sobrancelha dele, assim. É uma besteira. Mas naquele momento em que você tá vendo aqueles dois personagens quase que numa guerra, né, tipo, se autodestruindo, aquilo parece que ganha assim, uma força gigantesca naquela cena que eles estão dançando tango na cozinha, sabe? Tipo, e acho que isso é bonito nesse filme, especificamente, assim. Que parece que as coisas são tão violentas que quando tem algum gesto de doçura, parece que dá uma calada, assim, na sensação que eu tenho assistindo. Não sei nem quanto tempo você passou falando aqui essa câmera na minha cara. Me sentindo assim, dando depois vocês editem depois, cortem uma gaguejada que nem youtuber. Mas gente, tipo, mesmo assim, assistam depois, se vocês não conhecem, assistam os filmes do Wong Kar-wai. Além de ser filmes muito interessantes, muito bonitos, acho que ele tem uma proposta de forma cinematográfica que eu acho muito bonita e interessante para se pensar mesmo, assim, que acho que é legal. E fora que sai um pouco desse cinema, às vezes a gente vê só muito cinema americano, às vezes muito cinema europeu, a gente vê pouco cinema asiático, pouco cinema oriental, de uma forma geral, né? E acho que ele é muito importante, assim, ele fez filmes muito importantes. Amor à Flor da Pele, de fato, é um filme muito bonito, e quando eu falo de obra-prima, porque é mesmo assim, é um filme muito bonito, muito bem feito, que marca uma estética e uma forma de fazer cinema que acho que é legal, assim, a formação do cinema, principalmente. E é todo mundo Flor da Pele do cinema, acho que é a sessão de arte, assim, sucesso mundial, obviamente. Então, esse filme especificamente ele ganhou o Cannes de melhor diretor. E aí é exatamente o filme anterior do Amor à Flor da Pele, que aí foi quando ele se consagrou de fato todo mundo, assim, ele já era obviamente, né, um cineasta importante, mas com Amor à Flor da Pele parece que ele atingiu esse status de, sei lá, terceiro lugar que eles colocam alguns autores especificamente. Acho que é legal.
assim, agora que você consegue assistir, você é convidado para É. fazer um filme aqui, aí vai. E aí depois ele fez uns filmes que, tipo, nem isso. Pois é, eu vi que depois do Beijo Roubado ele fez não sei o que. Eu não vi, pois é, não vi esse não. Não, sim, Não o que se passa, o que é. E entre o Beijo Roubado e esse tem 7 anos, parece. Total. Esse tempo todo assim, nossa. Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu tava dando uma olhada, porque acho que eu nunca tinha parado pra olhar a filmografia dele, tipo, direitinho. Aí eu fui pensando hoje, aí eu fui dar uma olhada, tem vários filmes que eu não sabia. Mas eu acho que ele tem um hiato assim dele. A produção contemporânea dele. Ele produziu, parece que acho que ele produziu muita coisa durante os anos 90, né? Tanto que o primeiro filme dele, eu não vou dizer que para não falar besteira, mas eu acho que é de 92. E esse é de 97. Entre 92 e 97 ele fez 6 filmes. Isso é muita coisa, né, de produção. Principalmente quando a gente vai pensar no cinema de Hong Kong, que não está falando da indústria americana, de produção de vários filmes por ano, entendeu? De muito dinheiro, né? Eles têm uma indústria interessante, mas também não tem essa coisa, assim. E é legal, assim, dê uma olhada. Tem vários outros diretores, cineastas, tipo, tanto de Hong Kong, especificamente chinês e tal. Eu tenho que falar um pouco, porque eu estava muito lendo sobre a história da cidade, que eu nunca me aprofundei muito. E, obviamente, eu sabia por cima desse lugar, enquanto é um espaço de estudo e tal. Dessa coisa de você, por exemplo, essa coisa de você chamar alguém que é de Hong Kong e dizer que essa pessoa é chinesa. Nem sempre isso é de forma muito legal, né? Porque exatamente a maioria da população, não sei se é a maioria, mas tipo, é um espaço, há uma disputa ali em relação a isso, sobre essa independência que nunca foi conseguida. Apesar de que tem essa independência, é um território independente, mas ele é independente em termos de economia, mas não, nem politicamente, nem militar. Militarmente, politicamente, ele é território chinês, né? Mas aí, nesse momento em que a cidade é meio que devolvida para o Estado chinês, vamos dizer assim, eles conseguem isso de ter uma economia independente, até porque tipo, Taiwan é economicamente muito importante, né? Na economia mundial e tal. Taiwan. Eu falo que eles se irritam ser chamados de chineses, imagina Taiwan. Mas é isso, assim, tem muita coisa que a gente pode falar tipo, de análise fílmica desse filme especificamente, de pensar como é que as coisas vão sendo construídas, detalhes. Tem esses 3 autores que eu acho que são legais para pensar. O primeiro é o Akbar Abbas, que ele tem um estudo interessante sobre especificamente Hong Kong. E aí ele vai pensar questões dessa cidade, mas vai pensar como essas questões dessa cidade, de como ela foi formada, vão refletir nesse cinema que é feito, que eu acho que pode ser interessante, assim. E o Daniel Fernandes Vilela, que ele tem uma pesquisa dele que é exatamente sobre essa ideia de fronteira e de afeto na obra do Ian Kawai, que é bem legal, assim. E que lá ele apresenta vários outros filmes, ele discute esses filmes. Ele apresenta um outro cineasta de Hong Kong, que é o Tsai Ming-liang, eu acho que é assim que diz. E que eu não conheço muito o cinema dele, mas fiquei curioso para ver algumas coisas assim. É isso.